Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante. Estamos aqui inaugurando então o ano de 2021 com o primeiro vídeo aqui no canal para eu mostrar os livros que eu pretendo ler então no mês de janeiro. Confesso que a pilha está um pouquinho grande porque tem muitos projetos rolando esse ano que eu vou dar conta de todos eles esse ano. A palavra-chave para 2021 é organização, porque se eu não tiver isso, acho que eu vou ficar louca. Então vamos lá, que tem muitas leituras, mas vários desses livros são para um desafio muito específico que dá para cumprir aí em uma semana, e acho que você já tem mais ou menos uma ideia do que eu tô falando. Então durante uma semana eu vou ler alguns desses livros e aí no resto do mês eu posso ler os outros aos pouquinhos e assim dar conta de tudo. Assim espero. Então vamos lá. Começando com o clássico do mês, ano passado eu fiz o sorteio dos clássicos e o vídeo já tá aqui no canal, então caso você não tenha visto, vou deixar o link passando aí nos cards pra você ainda participar se quiser. Então tá aqui o livro do mês de janeiro, é Moll Flanders, do Daniel Defoe, e esse daqui a gente vai conhecer então a história de uma mulher que já viveu aí os seus 60 anos e passou por muita coisa, entre elas já teve uns 5 ou 7 maridos, é tipo uma Evelyn Hugo da vida, uns 5 ou 7 maridos, um deles inclusive foi irmão dela, ela já foi ladra, já foi prostituta, um monte de coisa. Então assim, eu tô bem ansiosa pra conhecer essa história. Já fiz todas as divisões semanais, então, tanto aqui no livro quanto no meu caderno de leituras e na minha planilha, no Excel. Então assim, esse ano estou me organizando por vários lugares, que é pra não ter desculpa de que nenhum funcionou. Outro projeto que tá rolando aqui no canal também são as leituras conjuntas dos meus livros que são prioridades pra ler aí ao longo do ano. Então eu resolvi juntar vocês aí pra poder ler comigo esses livros. Então são 12 livros que eu separei pra ler esse ano e esses 12 livros a gente vai ler junto. O vídeo mostrando todos os 12 livros também já tá aqui no canal. E o primeiro deles então é As Brumas de Avalon. Vamos começar com um tijolão de 960 páginas, um clássico da fantasia que eu tô muito ansiosa pra conhecer também. Primeiro nós vamos ler só esse primeiro volume e aí caso vocês se empolguem a gente pode continuar com os outros 2 volumes aí mais pra frente. Então por enquanto é só o primeiro e aqui também já tá cheio de marcador com as divisões. A gente vai ler ele só no mês de janeiro, tá? Não vou dividir entre janeiro e fevereiro. Então bora aí separar um tempinho pra ler pra conseguir fazer essa leitura. Depois do projeto de leitura de Star Wars, o primeiro livro do ano é Thrawn. Esse livro traz a história de um dos vilões mais importantes da saga. Ele veio da série Rebels, isso. Tem uma série então chamada Rebels e aí esse vilão veio de lá pros livros e eu já quero conhecer também porque o vilão de Star Wars não é só Darth Vader. Então vamos conhecer os outros também. Outro projetinho. Esse projeto é mais pessoal, mas se você quiser me acompanhar também não tem problema e não precisa ler o mesmo livro que eu. Você pode ler o que você tiver aí que se encaixar para esse projeto, que é um projeto aí que eu quero começar a ler livros em inglês. Então esse ano eu separei 6 livros em inglês para ler e o primeiro deles é Charlotte's Web, que eu amo essa história, eu sempre assisti os filmes, acho que eu tinha fita desse filme, pois é, eu tinha fita cassete desse filme e eu assistia sempre todas as versões possíveis, então agora eu vou conhecer a obra original escrita e eu separei uma média mais ou menos de 2 capítulos por dia, tem capítulos aí que tem 2, 3 páginas, então acho que vai ser tranquilo eu separar um período aí mais pela manhã, talvez, porque vai ser uma forma de estudo também, né? Então eu acho que essa é uma ótima dica também pra quem quer começar a ler inglês, que eu sempre vejo aí todo mundo dando essa dica, então eu vou dar aqui pra vocês também, que é ler livros cuja história você já conhece, ou que você já leu em português, ou que você já assistiu em algum momento aí da sua vida. Então leia esse tipo de história porque pelo menos você já tem ali o contexto na sua cabeça. E aí, então, se você não entender uma palavra, meio que você vai ter entendido o contexto. Mas é importante também ir pesquisando as palavras que você não entendeu, anotar, sei lá, revisar essas coisas pra poder ter toda a experiência completa, ter entendido tudo de fato. Então tô bem ansiosa pra começar essas leituras. A maioria dos livros que eu vou ler esse ano são infantis, porque são mais fáceis pra começar. E são histórias que eu também praticamente já conheço. Então, Charlotte's Web foi eleito o primeiro livro em inglês pra ser lido esse ano.
E outro projeto que vem do ano passado para esse ano é o projeto de leitura de Outlander. Então esse ano eu começo lendo o volume 4, que é Tambores do Outono. Esse livro ele tem 900 e algumas páginas. Não, 870, e eu só vou ler metade dele esse mês, assim, porque, né, com tanto de coisa que já tem aqui, eu acho que não dá pra ler mais 800 páginas, mas metade até aqui assim, mais ou menos, até a página 456, e aí em fevereiro eu finalizo, mas então a primeira metade desse livro eu quero ler esse mês. No mês que vem, provavelmente também vai estar mais tranquilo, porque não vai ter clássico, e é isso, só porque não vai ter o clássico, então já vai ser um livro a menos, então se eu não conseguir ler metade desse livro esse mês, se eu conseguir ler um pouco menos, tá tudo certo também, porque eu vou ter um pouco mais de tempo no mês que vem, porque não vai ter o clássico. Os clássicos eu dividi entre mês sim, mês não, então começa em janeiro, aí em fevereiro não tem, em março tem, em abril não tem, aquelas que não sabem a ordem dos meses. E o desafio do mês, então, que eu falei que ia ter, é aquele típico desafio dos 7 livros em 7 dias. Então, para esse mês, como a gente tá aí começando um ano novo, eu trouxe, além do desafio de ler 7 livros em 7 dias, tem um desafio extra que todos esses livros têm que ter a capa branca. Então, se você quiser participar aí comigo, junta todos os seus livros de capa branca, vê quais são aí os mais rapidinhos de ler e vem participar desse desafio comigo. Vai ter vlog mostrando aí tudo a respeito desse desafio aqui no canal, então pra você ver se deu certo ou se eu flopei. E vamos começar então com o menor livro de todos, ou eu mostro na ordem que eu pretendo ler? Acho que eu vou mostrar na ordem que eu pretendo ler. E eu acho que tá na ordem errada. Pronto, vamos lá então. O primeiro deles é Ruína, da Amy Tinteira. Esse livro, ele na verdade é o primeiro de uma trilogia, mas a Galera Record não publicou os outros dois. E esses aqui também já foram, esses outros dois livros, né? Já foram pra minha wishlist de livros em inglês, que quando eu tiver um pouco aí mais avançada, mais confiante em relação à minha compreensão nesse idioma, eu pretendo ler sim as continuações dessa trilogia, se eu gostar da história, obviamente, né? Aqui a gente tem um reino com uma rainha e a sua filha que não é muito valorizada, assim, ninguém liga muito pra ela, ninguém acredita muito na capacidade dela, e ela vai meio que tacar o Fzinho, né? E vai fazer o que ela quiser fazer e provavelmente vai ter uma história de vingança aqui no meio. Aqui, ó. Uma vingança que vai consumi-la, um amor que vai arruiná-la. Então eu já tô bem ansiosa pra conhecer essa história aqui também. E ele é super rapidinho de ler, ó. A diagramação dele é bem tranquila, então acho que dá pra ler em um dia. O outro livro, finalmente vou ler esse livro, vou fazer parte do clubinho que leu esse livro. Só não li na infância, vou ler agora, mas enfim, tá valendo ainda. Que é O Pequeno Príncipe, então eu tô aqui com essa edição da editora Paulinas. Foi a edição mais básica que eu encontrei, porque eu não queria investir numa edição muito luxuosa não, eu só quero conhecer a história. Se eu gostar, talvez, assim, eu invista numa edição mais luxuosa, mais caprichada, mas não é nada garantido, não. Então, acho que todo mundo conhece essa história, né, menos eu, então eu não vou poder falar sobre o que se trata. Mas então eu finalmente vou ler O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Outro livro também que tá aqui de capa branca é A Caça, da M.A. Bennett. E esse livro vai trazer, então, um grupo de adolescentes que foi acampar. A protagonista, ela tem um crush aí em um desses garotos e ele convidou ela pra esse acampamento, mas alguém vai acabar morrendo no meio do caminho e aí vai ter todo esse suspense pra descobrir quem foi. Aqui nós temos, então, que a protagonista vai se juntar ao clã de algum dos personagens e outros colegas escolhidos para o evento, mas esse conto de fadas não vai terminar da maneira que ela imagina. À medida que os 3 esportes se tornam mais sombrios e estranhos, Greer se dá conta de que os predadores estão à espreita e que eles querem sangue. Então, nesse acampamento que eles vão fazer, tem alguns jogos, tipo caça, tiro e pesca. E aí esses jogos vão ganhando aí um tom meio macabro. Então, ansiosa pra conhecer essa história aqui também. A diagramação não é lá das melhores, mas é um livro curto, ele tem suas 238 páginas. Então, acredito que seja tranquilo também pra ler em um dia. Depois nós temos uma história que faz parte de um universo que eu já meio que conheço, mas não finalizei a leitura, então tá aqui As Crônicas de Morrigan, que são as crônicas contadas lá no universo, então, da trilogia do Amor e Ódio. Trilogia do Amor e Ódio? Acho que é isso. Então, eu vou ler esse daqui pra ver se eu me animo um pouco mais pra continuar a trilogia. Eu li os 2 primeiros, falta o terceiro, mas provavelmente eu vou reler os 2 primeiros de novo, que é The Kiss of Deception
e The Heart of Betrayal. Então eu vou ler esse daqui só pra me dar assim uma animada, pra me dar um gás, um gostinho a mais assim desse universo, pra poder continuar a trilogia. E então tá aqui As Crônicas de Morrigan pra ser lido em um dia nesse desafio. A diagramação desse livro é perfeita, tipo, o texto é bem centralizado na página, então tem muita margem e a letra é bem grandinha. E ele tem mal suas 120 páginas, então acho que vai ser tranquilo. E o próximo, eu separei uma trilogia completa dessa autora pra ler, porque se eu lesse só o primeiro, eu não saberia quando que eu leria os próximos. Então eu já resolvi separar a trilogia completa pra poder ler de uma vez e já poder partir pra outros livros, outras séries, tanto da autora quanto de outras autoras. Então eu tô falando da trilogia Bevelstoke da Julia Quinn. Essas lombadas brancas estouram nessa luz. Mas enfim, temos aqui então o livro 1, que é História de um Grande Amor. Essas capas são lindíssimas. E esses livros eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, 286 páginas, 287. E tá aqui então o primeiro livro, diagramação típica da Arqueiro, romance de época cheio de diálogos, então super rápido de ler. O segundo livro é O que Acontece em Londres. E o terceiro livro é 10 Coisas que Eu Amo em Você. Então eu já tô super ansiosa pra esse desafio, porque tem livros que eu quero ler há muito tempo e livros rapidinhos. Então esse aqui é o desafio do mês, já anota aí a sua TBR pra participar comigo. E não precisa também ler os 7 livros em 7 dias. Se você quiser escolher 3 livros de capa branca pra ler em 7 dias, leia. Mas é legal se desafiar, então eu vou me desafiar aqui. Se eu não conseguir ler os 7, tá tudo bem. Se eu conseguir, vai ser maravilhoso. Então, essa é a minha humilde TBR de livros que eu pretendo ler no mês de janeiro. Me conta aqui nos comentários se vocês já separaram aí os livros que vocês querem ler esse mês. Se vocês vão participar de algum projetinho que tá rolando aqui no canal, deixa eu saber aqui nos comentários também, porque a gente pode ir conversando lá pelo Instagram, eu posso ir fazendo atualizações pra gente ir conversando sobre esses projetos por lá. Lembrando que pros projetos de clássicos e pro projeto de Star Wars tem grupo no Telegram, os links estão todos aqui no box de descrição, então você pode entrar lá no grupo pra gente conversar sobre esses livros. E aí, é um grupo só pra todos os livros que a gente for ler, por exemplo, dos clássicos. Eu não vou fazer um grupo só pra Mal Flanders, depois um grupo só pro Morro dos Ventos Uivantes. Se você quiser ler Mal Flanders e não quiser ler o Morro dos Ventos Uivantes, você vai lá, conversa com a gente sobre Mal Flanders e aí bloqueia, silencia o grupo na hora que a gente for ler um livro que você não queira ler. Então vai ser um grupo só e aí você participa das discussões que você tiver vontade. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E feliz ano novo, né? Porque é o primeiro vídeo aqui do canal, então, do ano. Então, seja muito bem-vindo. Tenha um ótimo ano aí, cheio de leituras incríveis. Se inscreve, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Lembrando que esse ano estou fazendo aí outra loucura. É um desafio geral aí, né? Que vai durar o ano inteiro. Que é de sair vídeo todos os dias ao longo de todo o ano de 2021. Então, esse ano você pode vir aqui todo dia às 19 horas que vai ter vídeo novo te esperando aqui. E eu espero conseguir dar conta disso tudo, espero que vocês gostem também. E é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!